nesse momento é sobre variações linguísticas, ok? Então, vamos lá. Vamos ver o que são as variações linguísticas, e para a gente começar a entender um pouquinho melhor desse assunto aí, eu vou passar para vocês aqui um videozinho inicial. Certo? Só um minutinho aqui, que eu estou preparando ele aqui para passar para vocês. Aqui. Ok. Eu espero que vocês consigam. Espera lá, gente. Vamos ver se vai. Se vocês não estiverem ouvindo, vocês falem, tá? No Paraná. Aqui não é jaqueta, é japona que fala. Aqui nós não escorrega. Aqui a gente resbala, né? No Paraná a gente não fica doente. Aqui nós fica tudo pescado. Paranaense não toma refrigerante. Nós toma gasosa, né? Aqui a gente não fala semáforo. Aqui nós falamos sinaleiro. Aqui os piá não usa cueca. Os piá daqui usa zorba, né? Aqui a gente não fala pode fazer. Meta ficha. Aqui no Paraná não é R$2. Me empresta 10 pila aí. Aqui no Paraná a gente não tem isqueiro. A gente usa o tal do bling, né? No Paraná a pessoa não reclama. Fica rateando esse diacho. Paraná é o único lugar do Brasil que se fala pior antes das frases. Pior que é verdade, né? Certo, pessoal. Então, vocês conseguiram ouvir direitinho o primeiro vídeo? Deu para ouvir tudo direitinho ali? Sim. Deu? Muito bem. Vocês já tinham visto esse vídeo em algum lugar? Sim. Tá rolando no TikTok, né? Gente, então, assim, esse vídeo, ele traz, assim, de uma maneira até engraçada, né? Pra gente pode ser até interessante, pode ser até engraçado, porque a gente percebe, fica bem claro, algumas formas que nós temos de falar, certo? E que são, que quando a gente sai do estado, vai para outras localidades, essas formas de falar, elas ficam bem evidentes para as outras pessoas. Se alguém aqui já teve a oportunidade de morar fora do Paraná, alguém aqui já morou fora do Paraná? Pode responder aí no chat mesmo. Eu vi já, Luísa, tem um dicionário paranaense. Laísa, você morou onde? Qual estado você morou? Santa Catarina. Santa Catarina até é diferente, mas é meio igual, né, também. Porque tem alguns aspectos de Santa Catarina que são bem, algumas falas que são bem parecidas, né, com as falas que nós temos aqui. Mas assim, quando a gente sai, né, eu já morei em vários estados diferentes, quando a gente sai, a gente percebe, né, que esse jeito nosso de falar, ele é bem específico. E ele varia, pessoal, não varia só, digamos assim, no estado, né, ele varia de acordo com as partes do estado também. Então, muitas vezes a gente tem localidades, por exemplo, do Paraná, que falam de maneira totalmente diferente. Aqui, na nossa região de Curitiba, região de Ponta Grossa, é muito comum que nós falemos também, nós falemos, por exemplo, o nosso sotaque seja mais forte no final no uso das letras T e D. Nós falamos, por exemplo, contente, certo? Nós falamos 20. Não sei se vocês já repararam nisso, mas se vocês forem lá para o oeste do Paraná, por exemplo, ou lá para o norte do Paraná, Londrina, Maringá, no oeste, Foz, Cascavel, Toledo, o pessoal não fala dessa forma. Eles falam leite, leite, eles falam contente,
certo? Nós falamos especificamente desse jeito, assim, né, com esse T e esse E, assim, bem acentuados. Isso faz parte do nosso, né, faz parte do nosso sotaque regional aqui do Paraná, que é essa área mais leste, essa região de Curitiba, e que tem, pessoal, influência ucraniana, polonesa, certo? Então, nós percebemos que na região do Paraná, que tem influência ucraniana, polonesa, as pessoas falam com essas sílabas muito mais acentuadas. Leite, contente, vinte, certo? E onde não tem influência ucraniana e polonesa, a gente fala contente, 20, certo? Eu achava muito engraçado quando eu vim para essa região daqui, porque eu não sou daqui, dessa região, eu nasci na região oeste, eu nasci lá em Toledo. E as pessoas não falavam assim, né? A gente conhece um falante da região leste do Paraná, da região de Curitiba, né? Dos Campos Gerais, nós conhecemos essas pessoas justamente por dessa forma que elas têm de falar, né? Vamos ver agora um outro vídeo aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Rafael, mas a gente consegue ver diferença mesmo, né? Até morando em Santa Catarina, né? Santa Catarina também tem um sotaque bem específico, né? A gente consegue ver diferença. Agora, principalmente se você foi para Santa Catarina, região de Florianópolis, o chamado sotaque do manezinho da ilha é um sotaque bem diferente mesmo, né? Eu vou passar agora para vocês um outro vídeo para que a gente vai falar da mesma situação. Esse aqui é um pouquinho maior. Deixa eu só organizar aqui. De cima do país está assistindo... Televisão. É televisão, aparelho de televisão. Televisão. Você fala televisão, eu falo televisão. Uma letra e duas formas de falar. É na metade acima e na metade abaixo dessa linha imaginária. Como percebeu Ivan? Lá chama em São Paulo chama E, né? Aqui fala televisão. A gente chama televisão. Nós aqui fala televisão, né, não, Serginho? Televisão, pronto. A origem dessa diferença é antiga e os professores não têm uma única explicação. Os colonizadores que trouxeram a língua portuguesa para cá falavam o E mais fechado, E mesmo, e não é. A palavra você é a simplificação de vossa mercê, vós mercê, forma de tratar os outros com respeito. Os mais próximos eram chamados de tu. Com o passar do tempo, na grande maioria do país, essa distinção se perdeu e só ficou o você. Mas em alguns pontos isolados, onde essa diferença permaneceu, o tu é usado até hoje no dia a dia. Os pesquisadores criaram um mapa que mostra onde se usa o pronome tu. Entre as capitais, a campeã foi Porto Alegre, onde de cada 10 pessoas, 6 se referem ao outro como tu. Os professores do mapa dos sotaques comprovaram o maior número de pessoas falando S chiado está no Rio de Janeiro. De cada 100 cariocas, 97 chiam, principalmente quando o S está no meio da palavra. Desfile ou disputa? O S veio junto com a corte portuguesa há mais de 200 anos. É essa a explicação dos professores para esse chiado carioca. Um empréstimo de dialeto de Lisboa e também uma influência do falar da corte, que era um falar de prestígio e tal. Esse S meio misturado com X, trocando o E pelo I, não é só aqui no Rio, não. Em segundo lugar, nesse índice de chiado, ficou Belém. E nós viemos até aqui ouvir por quê. E a senhora como é que fala? Quando a gente abre a banana, assim, o que tira dela? Descascado, né? Descascado, né? Esse é o chiado. Descascado, né? Eu falo descascado. A sua palavra é diferente da nossa. Com menos chiado. É. Por isso que Belém ganhou no chiado, ó, em segundo lugar. O chiado está na fala de 82% das pessoas que nasceram na cidade. Também veio com imigrantes portugueses das ilhas do Atlântico que pronunciavam o S muito arrastado.
No histórico mercado Ver o Peso, encontramos camarão limpo ou cheio de chiado. Tem com casca e descascado. Só o camarão fresco. Outro camarão a gente não trabalhamos aqui. É parecido com o oeste de Florianópolis, no outro lado do país, que também recebeu colonizadores do arquipélago dos Açores, que pertence a Portugal. Floripa ficou em terceiro lugar na escala do S chiado, 79%. Alguns descascados com bastante S ou se não limpo, né? Mas tem que ter o S. Nós aqui, o Catarina aqui, tem pessoas que vêm de fora, tá conhecendo o nosso sotaque, né? Da horta é torta. Aqui em Piracicaba não se fala orelha, aqui é orelha. É Piracicabana. Tá certo? Este é o R retroflexo, o popular R caipira. Ele faz parte da história do Brasil. Os pesquisadores explicam que nas línguas indígenas não havia o R nem o L, como conhecemos. E há 500 anos, quando os índios começaram a conversar com os colonizadores, precisaram inventar um som diferente para falar a língua portuguesa. Seria muito difícil adquirir esse falta, né? Ele foi elevando a língua para a parte posterior. Então, o falta deu farta. Os bandeirantes espalharam o R caipira de São Paulo para o Paraná, Centro-Oeste, Sul de Minas, subindo pelo Rio São Francisco até a Bahia e Sergipe, onde chegou a ser ouvido muito tempo atrás. O R é grande demais. Esse R, nascido no Brasil, foi conquistando espaço, avançando pelo interior. Está no campo, na cidade, na boca de homens e mulheres de todas as classes sociais. Como que é o sotaque daqui? É o R bem puxado. É puxado. Tarde. Verde. Porta. O que fica na entrada da fazenda? A porteira. Vamos falar sério, é a porteira. Porteira de vara, porteira de vara. É porteiro, vambora, rasgando uma mala velha e pronto. Não tem como negar, né? Sai um R, um porta aí bem puxado. E esse jeito de falar virou hino da torcida lá do time de Piracicaba. Cusperê de grilo, bicarô de pato, gor. Esse é o R genuinamente brasileiro, o R made in Brasil. É nosso, é o único legítimo, né? Os outros são importados. Rio de Janeiro, Rio. Eu sou o Rio e Rio à toa. Esse outro R, tão ouvido no Rio, raspa no fundo da garganta. Carrega no R, né? Porta. A história desse R carioca começa em 1808, quando a família real portuguesa chegou ao Rio de Janeiro. O chique era a moda francesa. Para os linguistas, os nobres portugueses imitavam os franceses até na forma de falar. E em francês, a letra R é muito carregada. Ribéry, d'Orsay, Louvre, Paris, como pronunciam por lá o nome da capital, Paris. Esse R forte ficou no sotaque do Rio. Este R, porta, carta, né, que veio principalmente para o Rio de Janeiro e de lá se expandiu, né, por influência da corte. Um pouco mais suave que a pronúncia carioca, sai da garganta também o R, ouvido em Belo Horizonte e nas capitais do Norte e do Nordeste. É um R gutural. Portão, porteira, porta. Pernambucanidade. Com certeza, a gente fala porta. Botei a carta debaixo da porta. A porta se abre para quem faz o bem, tanto aqui na terra como no céu. Eu digo porta. Porta. É quase um H. É um som quase de H. Porta. O pessoal de São Paulo, capital, Curitiba e boa parte dos gaúchos faz o R com a ponta da língua. Esse som de R é feito com a ponta da língua vibrando. Então a gente fala porta, certo, sorte. Aqui na Moca, a pessoa chama Rua Javari. Rua Javari. Chimarrão, porta, porteira. Sem entortar a língua. Tem gente que importa, os mais gaúchos falam chimarrão. Carroça, carreta, roda. No interior do Rio Grande do Sul, o R fica mais fraco. É careta ou é carroça? Careta, isso aqui é careta. Essa pronúncia do R foi trazida por imigrantes europeus para o sul do país e ficou. Careta é um carro que tem 4 rodas, puxada para os animais, né? Carroça tem 2 rodas, puxada por um animal. Toda a região de colonização italiana e alemão, né, nós identificamos, né, a presença do chamado R fraco.
Isso aí, pessoal. O vídeo trouxe para a gente uma série de informações assim bastante importantes, né? Principalmente explicando por que é que nós temos, né, algumas diferenças básicas na pronúncia, né, nos sotaques, nas formas de pronunciar determinados fonemas da língua portuguesa. Então, nós vimos muito interessante, né, o chiado que é muito comum no carioca, né, o seis, que é comum também lá em Florianópolis, né. Esse chiado, esse sexta, né, sexto, seis, esse chiado aí, ele é muito comum no local da pronúncia do S sibilante, né, do S, que nós pronunciamos aqui, por influência, né, por uma maior influência de colonização portuguesa ou açoriana, né. Então, nos locais em que nós tivemos uma maior presença dessa colonização, uma força maior da colonização açoriana, nós temos aí a presença desse chiado na fala, né, nos falares brasileiros, que são herdeiros típicos dessas regiões. Outra coisa interessante, muito interessante, que marca bastante as regiões brasileiras, e nós vimos isso, é a presença do R, a forma como o R é pronunciado, né? O chamado R intersilábico. Nós, por exemplo, na nossa região, nós pronunciamos o chamado R caipira, né? R caipira por quê, gente? Porque é aquele R que a língua vai quase lá atrás, no final da garganta, a gente vira a língua, né, praticamente para pronunciar, por isso nós falamos porta, torta, certo? É o chamado R retroflexo ou R caipira, né? Esse R é um R bastante comum aqui, tanto no interior do Paraná, como também no interior, em algumas regiões do Mato Grosso, como também, principalmente, no interior paulista. Ele é, inclusive, tido como um dos R's que trouxe, certo? Que vieram dos bandeirantes, né, para a nossa região aqui. E também, gente, é um R de influência tupi-guarani, certo? Por isso que nós falamos, olha aqui a outra influência, né? Nós temos, na nossa região, uma influência ucraniana polonesa, na forma de pronunciar mais enfaticamente o T e o D, e nós temos também uma influência indígena, quando a gente pronuncia o nosso R, né, retroflexo, o porta, torta, né, fecha a porta que essa mambaia tá torta. E como eles mesmos colocaram ali, em outras regiões do Brasil, como o Nordeste ou Minas, por exemplo, eu morei em Minas durante muito tempo, esse R, né, de porta, de torta, é um R praticamente não pronunciado lá em Minas, eles falam porta, torta, certo? Então, torta, porta. Muitas vezes, quando eles falam rápido, gente, a gente chega a não ouvir, porque é um R que sai aqui do fundo da garganta sem qualquer tipo de obstáculo, certo? Fonético, ele sai livremente, quase como uma vogal, ó, porta, torta, certo? Diferente do R paulista, por sua vez, né, porque o R paulista traz já um movimento mais dental, eles falam porta, né, o gaúcho também porta, é um R que vibra no dente. Então, olha só, tudo isso varia, né, essa pronúncia toda, ela varia muito de local para local, de região para região, e essa variação, ela sempre é explicada, né, ela tem uma explicação, ela é motivada. Essa explicação é, com certeza, a explicação dos encontros culturais que ocorreram nessas regiões. Então, se houve, por exemplo, predominância da colonização de uma determinada cultura, certo? Se predominou cultura indígena, se predominou cultura ucraniana, polonesa, portuguesa, nós vemos, a partir dessas falas, essas heranças. Tá? Isso é o que a gente chama de variação linguística, né? Então, variação linguística é essas diferentes formas de falar, de pronunciar, desde os diferentes sotaques, né? Porque não é só uma questão de sotaque, mas também de pronunciar, né? De significar determinadas palavras, a forma de organizar frases. É muito interessante, por exemplo, aqui no Paraná, como nós usamos o daí. Não sei se vocês já repararam, mas a gente usa o daí para quase tudo. Então você faz o trabalho daí.
né? Você entrega no prazo daí, sabe? A gente sempre finaliza com daí. Isso é muito típico aqui do Paraná, né? É o nosso falar. Se você vai para outros locais, a gente não consegue reparar esse uso do daí o tempo inteiro, como nós usamos aqui, né? Se alguém conhece, tem amigos na região do Nordeste, eu vi que alguém aqui tem um amigo do Ceará, Jaqueline, né? Falou um amigo do Ceará. No Ceará, acho que já não é mais tanto isso, que é mais norte. Mas a região Nordeste, no lugar do daí, eles usam pronto, certo? É muito comum eles falarem, faça isso, pronto. Pronto. O pronto é no local, é usado no lugar de ok, né? Faço isso, pronto. Ok, fiz. Ok? Ok, pronto, certo? Então, eles usam muito essa expressão pronto para marcar no local do ok, certo, confirmado, a mesma coisa que a gente usa também o daí, certo? Da mesma forma como nós marcamos as nossas falas com o uso do daí. Tudo isso, gente, revela o quê pra gente, né? Sistematizando. Pois, o isso, rapaz, né? Isso é o gaúcho usa, marca muita fala dele com pois. Uma amiga de os mineiros costumam usar isso, pois, certo? Então, é a forma de uma expressão, né? Muito comum lá, pois, certo? Para confirmar também, né? Os mineiros usam isso também demais. Então, tudo isso, gente, vai variando, né? De região para região, e isso torna a nossa língua muito rica e muito diversificada, né? Então, a gente não pode dizer que tem um único português. Esse português é um português plural. O português que se fala no Brasil é um português plural, e a gente precisa ter muita consciência disso, né? Por quê? Porque não existe um certo e um errado, né? Você vai dizer que o gaúcho está errado em falar bah, né? Vai dizer que o paranaense está errado em falar daí, ou o mineiro em falar pois, ou né, o aracajuano, ou o Maceió, Maceió, não sei quem nasce em Maceió, desculpa aí, galera de Maceió, mas quem é de Maceió, por exemplo, falar pronto no final das frases, né, ou no início das frases, não é errado, né? É uma construção cultural, e a gente precisa entender que todas essas construções culturais, elas têm razão de ser, elas têm motivo de ser, né? Então, aqui, gente, eu quero passar esse esqueminha aqui para vocês, vou projetar agora, só um pouquinho. E é esse esqueminha que eu quero que depois dessa aula, vocês registrem no caderno como resumo da aula. Certo? Estão conseguindo ver aí? Todo mundo está enxergando bem? Sim. Tá. Então, olha só. O tópico da nossa aula são variações linguísticas, né? E a gente precisa entender que, né, nós vimos que a língua varia de acordo com pronúncia, varia de acordo, né, com os diferentes significados de palavras e expressões, né? Mas a gente precisa entender quais são esses conjuntos de fatores que fazem com que existam essas variações, tá? Que conjuntos de fatores são esses? São 3 grandes conjuntos, basicamente, ok? São os conjuntos o conjunto sociocultural, certo? Que tem todos os fatores culturais, de colonização, de heranças culturais que nós recebemos, né, dos antepassados, que as regiões vão recebendo dos antepassados, certo? Existe todo um outro conjunto que a gente chama de sociocognitivo, certo? Que é esse aqui ao lado. Esse sociocognitivo, por quê, gente? Porque ele é um conjunto de mudanças que a língua vai sofrendo, mas elas são mudanças que vêm principalmente por causa do nosso próprio aparelho fonador, articulador, né? Depois eu vou explicar para vocês como é que funcionam essas mudanças sociocognitivas, né? Como é que o nosso próprio jeito de falar, o nosso próprio aparelho fonador vai fazendo com que algumas mudanças surjam na língua, né? O que a gente chama de economia linguística. E, por fim, a gente tem as variações, né, que são as chamadas variações de registro. Variação de registro por quê? Porque a linguagem, ela vai se adaptando, vai mudando, né? A fala, por exemplo, ela tem uma dinâmica, a escrita tem outra,
né? O grau de formalidade da situação em que o falante está inserido também faz com que se modifique a forma de falar, e o assunto ou conteúdo tratado também faz com que existam variações, né? Com que as pessoas utilizem uma ou outra forma de falar, tá? Mas, mas por hoje a gente vai ficar aqui, ó, nesse primeiro conjunto que é a... Peraí, gente, só um minuto. Que é a mudança sociocultural. Certo? A primeira delas, nós já vimos nos 2 vídeos, que os fatores, que são os fatores regionais, né? As línguas variam, então, de acordo com os fatores socioculturais, e um desses fatores socioculturais é o fator regional, região. As diferentes regiões do Brasil falam de maneiras diferentes, pronunciam o português de maneira diferente, né? Influenciado por uma série de questões, como nós vimos. Mas fora essas questões, gente, nós também temos as influências dos grupos, outros grupos sociais, né? A língua varia de acordo com a região que você está aqui do Brasil, mas também varia de acordo com o grupo social que você pertence. Então, por exemplo, outros fatores que influenciam, né, a mudança da língua, os diferentes usos linguísticos é a idade, a escolaridade e o gênero, tá? Então, esses 3 fatores também são importantes na hora de a gente entender como é que funcionam os diferentes falares aqui no Brasil. Eu vou mostrar agora para vocês, a gente vai ver um outro videozinho aqui, certo? Para vocês entenderem, por exemplo, como é que se dá uma variação linguística por idade, né? Como que as diferentes idades, elas falam de formas diferentes. Agora tem que ir. Foi. Ah lá, gente, como eu estava falando para vocês, né? A gente vai ver agora outra forma de variação, né? A gente viu que existe uma variação de região para região. Agora a gente vai ver aqui uma outra forma de variação, que é a variação por idade, né? Para a gente entender, por exemplo, por que grupos de pessoas mais jovens têm um tipo de linguagem, e grupos de pessoas mais velhas têm outro tipo de linguagem. Então, a gente vai pegar aqui a linguagem desse jovem, né? Vocês estão vendo agora aí. Esse jovenzinho, né? Esse jovenzito está numa situação, como vocês podem ver, né? Que é uma situação bastante formal, né? Que é uma formatura, né? Um encerramento de um curso, né? De alguma coisa. E ele está num púlpito, né? Esse objeto que está aqui à frente dele é chamado púlpito, e onde normalmente as pessoas fazem aí os discursos de formatura, tá? Vamos ver, então, vamos analisar um pouquinho aqui do falar desse garoto. Excelentíssimo senhor juiz Nicorélio, patrão da nossa turma. Patrono. Meus colegas bacharelenses. Bacharelandos. Como falador da 9ª turma de Direito da Faculdade Varejão do Ensino. Orador. Você é o orador da turma. Senhor, faz com que essa cerimônia de colocação de grau... Não é para orar, é para fazer o discurso. Opa, ainda bem, entendo desses bagulhos de orar aí, não, velho. Então, nós está formando num momento de revolta, porque o MEC deu nota 1 para nós e quer acabar com o nosso curso. Nós sabemos que o MEC manda na educação, mas eu pergunto, do que esse MEC entende? Deve ser um daqueles políticos que o Lula põe lá nos ministérios. MEC não é uma pessoa, é um ministério. Mesmo assim, isso não é justo, porque nós ralou para chegar até aqui. Eu me sinto pronto para defender mesmo os casos mais complexos de, tipo, como chama quando um homem mata o outro? Homicídio. De homicídio, de mulhercídio também, porque tem muita mulher assassina. Talvez que nós não consigamos ser advogados, mas não é porque, tipo, nós não sabemos. É que lá na OAB, eles fazem umas provas difíceis para ferrar nós. Eles botam umas frases lá que vem do latim. Agora, lá no latim, eles falam português? Então por que nós temos que aprender latinês? Então eu peço à OAB, peço às autoridades, que põe a mãe na consciência. Eles querem ferrar nós, para nós não disputar com os advogados que estão aí. Mas o homem se aposenta. Aí é nós, mano. Aí, velho, emocionei o homem, né?
Bom, pessoal, é isso aí, né? Nós vimos que o rapaz que está ali numa situação de formatura, enfim, e o engraçado todo da charge é porque ele está usando uma linguagem que, evidentemente, não é só uma linguagem jovem, cheia de gírias, mas também é uma linguagem que não é adequada ao momento, né? Que o momento de formatura, uma colação de grau como essa, exige uma formalidade. Então, o engraçado aí é justamente a inadequação, né, da linguagem, como ele selecionou uma linguagem, vamos dizer assim, muito pouco formal, muito informal, né, para falar, para discursar nesse momento. A aula já está acabando, Eduardo. É 1 hora de aula. Então, assim, a gente percebe que a escolha dele, né, a linguagem dele também tá minada, assim, de termos, de gírias, né, que são gírias muito comuns, né. Aí, ó, fiz o homem se emocionar, né, que são gírias muito comuns, né, de grupos mais jovens. Quando ele fala aí, mano, né, aí, véi, né, emocionei o homem. Então, ele está usando uma espécie de linguagem que a gente chama de linguagem, né, de gíria, de expressões que são típicas de uma linguagem mais jovem, certo? Por que desse vídeo, gente? Para a gente entender que a linguagem, ela não varia. Agora, vocês imaginem, a linguagem, ela varia de acordo com as regiões, mas nas regiões, certo? Ela também varia de acordo com os diferentes grupos sociais. Então, é muito comum, por exemplo, nós termos, né, uma linguagem muito típica de jovens, certo? Que os jovens utilizam, né, com gírias que são bem típicas, né, de adolescentes, de jovens, nas diferentes regiões do Brasil. Então, se a gente tem, por outro lado, variações que dependem da região, a gente também tem variações linguísticas, né, formas de falar que dependem também muito da idade do falante, né, do grupo que o falante pertence, que é, por exemplo, um dos grupos a idade dele. Pessoas mais velhas, por exemplo, já têm até alguma dificuldade de entender determinadas expressões que os jovens usam, né? Por quê? Principalmente porque as gírias usadas pelos mais jovens são normalmente gírias que são renovadas a todo instante, principalmente por causa da internet. Então, você vê o tempo inteiro o jovem aí renovando, né, o conjunto aí, o vocabulário de gírias dele constantemente de uma maneira rápida, né, que torna até muitas vezes bem difícil de acompanhar a quantidade de termos novos que os mais jovens utilizam, né, e termos que eles vão introduzindo na língua, né, de uma maneira geral. Isso não é só aqui no Brasil, nos outros países também, mas eles introduzem, né, o grupo mais jovem introduz muitos termos novos, muitas expressões, muitas gírias, e realmente, em alguns casos, isso pode até prejudicar uma comunicação um pouquinho mais efetiva com outros grupos, né? Com grupos, por exemplo, de idosos, pessoas mais velhas, enfim, tá? Bom, gente, nós vamos ficar por aqui.